Então, dando continuidade às técnicas de resíduos ponderados, né, estamos tratando aqui de técnicas de ponderação de resíduos, né, vamos ver a técnica de mínimos quadrados. Então, só lembrando, na aula anterior nós vimos a introdução, bases e ortogonalidade, vimos também a definição de resíduos, né, e aqui nós vamos tratar da técnica de mínimos quadrados. Uma ideia bastante simples é a de minimizar o resíduo quadrático da equação de forma similar ao procedimento utilizado para estimar parâmetros a partir de dados experimentais. Neste caso, a técnica de ponderação pode ser escrita nessa forma aqui. A integral de 0 a 1 do peso, né, que nós estamos considerando como sendo igual a 1 nesses problemas, né, vezes o resíduo ao quadrado de x deve ser mínimo. Então, procura-se fazer com que a norma do vetor resíduo de x seja o menor possível, né? Lembrando aqui, né, através da equação 8 que foi vista na aula anterior, né, que duas funções são ortogonais quando a norma dessas funções, né, é igual a zero, né, dentro de um determinado intervalo de integração. Então, procurar o mínimo de uma função é equivalente a procurar os pontos nos quais as derivadas em relação às variáveis a serem determinadas são iguais a zero. Então, desta forma, a equação 14 pode ser colocada nessa forma genérica aqui. Ou seja, a partir dessa equação aqui, da equação 14, né, nós podemos escrevê-la na forma genérica, né, onde a integral de 0 a 1 de wx, né, vezes resíduo de x, vezes a derivada do resíduo de x com relação a αi dx tem que ser igual a zero, né? Onde αi são os parâmetros a serem determinados. Em geral, o número de parâmetros a serem determinados é igual ao número de parâmetros da aproximação menos o número de condições de contorno. Bem, substituindo a equação 13, foi a equação que vimos na aula anterior, né? Que é a equação do resíduo, né? Lembrando aqui que nós queremos resolver esse problema aqui, que é um problema envolvendo transferência de calor em um tubo cilíndrico, né? E aqui são as nossas condições de contorno. Nós estamos considerando aqui uma aproximação polinomial de segunda ordem. Quando substituímos as condições de contorno na nossa aproximação, encontramos que o parâmetro A igual a zero e o parâmetro B igual a 1 menos C. A expressão do resíduo ela é encontrada, né, a partir do momento que eu pego a minha aproximação e substituo na equação a ser resolvida, né, substituo aqui os nossos parâmetros, né, no caso aqui o parâmetro A e o parâmetro B. Então observe que eu encontrei aqui essa equação 13, que é a equação do resíduo, né, ela é em função do número de Peclet, do número de Nusselt, da nossa variável independente x, né, que é a posição ao longo do cilindro, né, e o nosso parâmetro aqui que nós queremos encontrar, que é o parâmetro C. Então, eu pego essa expressão aqui com a expressão 13, substituo aqui na equação 15, aí obtenho essa expressão aqui, que é o resíduo, né, propriamente dito, wx aqui, lembrando que eu estou considerando como sendo igual a 1, e eu calculo aqui a derivada do resíduo com relação a C, né, e obtenho aqui, né, essa expressão. Ou seja, aqui nós temos o termo referente à derivada do resíduo com relação ao parâmetro C, né? Resolvendo aqui essa integral, eu encontro C igual a menos 30 vezes o número de Peclet, menos 30 vezes o número de Nusselt, menos 5 vezes Nusselt ao quadrado, dividido por 60, mais 5 vezes Peclet ao quadrado, mais 20 vezes Nusselt, mais 2 vezes Nusselt ao quadrado. Então, lembrando aqui, né, que nós temos aqui a nossa equação a ser resolvida, que é a equação diferencial, as nossas condições de contorno. Eu estou aproximando essa equação diferencial de um polinômio, de ordem 2 aqui no caso, e aqui nós conhecemos a solução analítica desse problema, né? Então está aqui a expressão para a solução analítica dela, né? Então, φ de x é igual a exponencial de qi1 vezes x menos exponencial de qi2 vezes x dividido por exponencial de qi1 vezes x maiúsculo menos exponencial de qi2 vezes x maiúsculo. X maiúsculo aqui, no caso, é o valor do x final, né? qi1 e qi2, né, são dados por essas expressões aqui, ó, que são funções do número de Peclet
e do número de Nusselt. Então, como nós temos aqui o valor da nossa aproximação, vimos que após a substituição das condições de contorno, né? Deixa eu retomar lá a equação 13. A vai ser igual a zero, né? B depende de C, e C nós calculamos a partir do momento que resolvemos aqui a integral e encontramos C através dessa expressão, né? Então, substituindo aqui os valores de A, que é zero, B, que é igual a 1 menos C, e C, que é dado por toda essa expressão, eu tenho aqui a minha expressão representando a minha aproximação, né? Que vai ficar somente dependendo aqui dos valores de Nusselt, de Pecla, né? Que são dados no problema. Então, a partir do momento que eu faço a substituição desses parâmetros, né? Eu consigo resolver aqui essa equação, uma vez que os valores de x é o valor da nossa variável independente x, né? Que está compreendida aqui entre 0 e 1. Então, a x, a nossa variável independente, está entre 0 e 1. Então, substituindo aqui na nossa aproximação, eu obtenho aqui esse gráfico pontilhado, e a linha azul aqui é a nossa solução analítica ou solução exata, né? Então, também obtida a partir da substituição dos valores de x, né? Entre o intervalo de 0 e 1. Eu resolvi isso aqui no Excel, né? Depois, em um outro vídeo, eu vou mostrar como foi feita a resolução. Então, aqui, observe que, comparando a solução aproximada com a solução analítica para os valores de Pecla igual a 1 e Nusselt igual a 1, nós obtemos aqui esse resultado, né? Ou seja, observe aqui que a solução aproximada ela consegue representar a solução analítica. Ou seja, a nossa aproximação está muito boa nesse caso, né? Então, os resultados anteriores foram satisfatórios. Contudo, quando as condições de transferência de calor favorecem o aparecimento de gradientes de temperatura pronunciados, ou seja, Nusselt muito baixo e Pecla muito alto, temos os seguintes resultados, né? Então, observe aqui que quando eu considero Pecla igual a 10 e Nusselt igual a 0, eu não consigo mais obter uma boa representação da minha solução analítica, né? Observe que a minha aproximação, né, ela ficou praticamente aqui com perfil linear, né, não conseguindo representar a minha solução analítica. Neste caso, verifica-se que aproximações de maior ordem, né, teriam que ser tentadas, o que torna o procedimento analítico extremamente árduo. É importante salientar que a solução exata nunca é conhecida em problemas reais. Caso contrário, não haveria necessidade de calcular a solução aproximada. Ou seja, não teria necessidade de resolver a equação diferencial, né? Através de alguma técnica numérica. Nesse caso aqui nós estamos vendo a técnica de mínimos quadrados, né, para a ponderação do resíduo, né? Então, por isto, aproximações de maior ordem devem ser sempre obtidas e comparadas com aquelas de menor ordem, até que uma diferença inferior a uma certa tolerância especificada seja atingida. Retomando aqui esse problema, né? Na próxima aula vamos ver a técnica de momentos para a ponderação do resíduo, né? E vamos ver se a gente consegue resolver o problema nessa condição aqui, né? Ou seja, vamos ver se nossa solução aproximada, né, consegue reproduzir a nossa solução exata para essa condição aqui, de Pecla igual a 10 e Nusselt igual a 0.